A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para comentar mais um assunto de nossa lição. E a lição em apreço hoje é a lição de número 7, para a nossa breve meditação, em alguns tópicos muito interessantes. A nossa lição ela tem como tema a Bíblia transforma as pessoas. Sim ou não? A palavra de Deus transforma as pessoas? A questão diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que maravilha! Que palavra é essa? A verdade prática, ela discorre sobre as seguintes verdades. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Olha que bênção, que grande maravilha, irmãos. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Que bênção. A introdução da nossa lição diz assim: a Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João 17,3. Por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12,2. Nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transforma o interior do ser humano, tal qual espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Que bênção, irmãos! Essa é a nossa introdução da nossa lição de hoje. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade, porque a palavra de Deus não é a palavra de homem. A palavra de Deus, ela é direto da vontade do Criador. Foi Deus quem disse. Por isso que quando ela encontra um coração e nesse coração ela faz morada, essa pessoa a qual está agora sendo residência dessa palavra, ela tende a ter uma vida transformada, modificada, abençoada. Porque Deus, ele é aquele que muda todas as coisas. E quem tem a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus. E se viver em obediência, usufruirá todas as bênçãos que a palavra de Deus proporciona ao homem. Então, o tópico de número 1 diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, que tópico maravilhoso. E o primeiro ponto desse tópico diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 4:7. O autor aos Hebreus faz o alerta para que os cristãos não cometam o mesmo erro. E nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Deuteronômio 32, 46 e 47. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive, permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Em 1 Pedro 3, versículo 23. Por essa razão, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então, meu irmão, todas as vezes que a palavra de Deus ela é dirigida a nós, esteja certo de uma coisa: Deus tem um propósito através da sua palavra. Então, quanto mais atento à palavra de Deus nós estivermos, melhor nós absorveremos a vontade de Deus e viveremos essa vontade em nossas vidas e teremos a nossa vida transformada. O segundo ponto diz assim: a palavra de Deus é espada penetrante. Que maravilha! Que maravilha! O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4,12.
O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que não existe, que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, Efésios 6,17. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito, e das juntas e medulas, Hebreus 4,12. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros, revela o nosso verdadeiro caráter, ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17. Perceba o poder que a palavra de Deus tem. Às vezes nós estamos em uma multidão, em meio a uma multidão e de pessoas, e por vez nós estamos ali participando do culto, o pregador está ministrando a palavra, e Deus, através da sua palavra, está falando com cada um de nós de forma individual, dentro do nosso coração, porque Ele sabe exatamente quais são as nossas verdadeiras vontades, quais são os nossos verdadeiros dilemas. E a palavra de Deus vai tratando conosco. E esse tratamento, só Deus, através da sua palavra, pode nos dar. Não há nada encoberto diante de Deus. E o terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: a palavra de Deus é apta para discernir. Apta para discernir. E aí alguém vai dizer assim: como é que aquele pregador sabia da minha vida? Quem contou para ele? O homem nunca me viu. A palavra de Deus sabe de todas as coisas, porque a palavra de Deus é o próprio Deus em ação. Vamos lá? A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Hebreus 4,12. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos 10,9. Porém, se endurecermos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Olha que coisa terrível. Precisamos ser muito cautelosos quanto a isso. A palavra de Deus não é enviada para nós para nos disciplinar, para nos machucar, para nos oprimir. É necessário ter o entendimento e a humildade que a palavra de Deus é enviada para nós atentarmos para a vontade de Deus, para nós entendermos que Deus quer um caminho melhor para que nós venhamos trilhar. E que Ele está nos dando sempre tempo e oportunidade, mas não podemos esgotar as oportunidades de Deus. Então, meu irmão, se a palavra de Deus hoje veio para mim e para você, Ele espera que nós tomemos uma posição. Espera que tomemos uma posição. Você lembra o povo de Israel quando eles saíram do Egito? A Bíblia vai dizer que foi quase 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões de pessoas. Aquele povo ali, todos eles tinham uma promessa. Deus queria introduzir todo aquele povo. Era a vontade do Criador. Era a vontade do Criador. Mas a não observância, a rebeldia do povo, a forma com que eles trataram a palavra de Deus, fizeram com que eles mesmos trouxessem ira sobre eles. E dentre os que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Os outros que entraram com Josué e Calebe foram filhos dos que saíram do Egito. Oh, meus irmãos, devemos atentar para essa realidade. Eu quero a promessa de Deus na minha vida na íntegra.
na sua plenitude. E se você quer também, vamos atentar para a palavra de Deus. O segundo ponto da nossa lição diz assim: a Bíblia anula os conselhos do mundo. A Bíblia anula os conselhos do mundo. É o segundo tópico da nossa lição. Vamos lá? E o primeiro ponto diz assim: as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Você vai ver isso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Efésios 6,12. Portanto, não usemos os métodos humanos, tais como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnia ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10,4. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração. Perseverante, Efésios 6, versículo 13 ao 18. Meus irmãos, nessa luta, nós não temos que lutar com as forças do nosso braço. Nessa luta, nós não temos que lutar com a força do nosso entendimento, como o escritor deixou bem claro aqui. Não é com subterfúgio, com calúnias, não é com conchavos, não. Não é com tramas, não. São espirituais. Espirituais, com a palavra de Deus, com oração, com jejum. Olha, Deus nos deu todas as suas ferramentas para podermos lutar. E está no seu alcance. Ô pastor, e como é que eu vou então lutar? Meu irmão, Deus já te deu o jejum, Deus já te deu a oração, Deus já te deu a sua palavra, Deus já te deu todas as ferramentas necessárias. E o que você está fazendo? Você está usando ainda a força humana? Não é sua força não, meu irmão. Não é a sua força. Quem vai te fazer triunfar em todas as veredas espirituais, quem vai te conduzir pelo caminho da justiça será o seu Deus, a quem tu serve, a quem você tem uma aliança. Vamos lá? O segundo ponto da nossa lição diz assim: a destruição das fortalezas. Vamos lá? A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro 5,8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito, a vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. 2 Tessalonicenses 2, 9, 11. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, 4. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. O poder da palavra de Deus liberta as almas da prisão espiritual. Foi por isso que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. O homem e a mulher que recepciona a palavra de Deus, que deixa ela morar no seu coração, terá a sua vida transformada. Transformada. Deixa eu te dizer uma coisa. É inadmissível a uma pessoa que quer ter uma vida transformada que não queira respeitar a palavra de Deus. É inadmissível. Isso não vai acontecer. A mudança na tua vida, na minha vida, ela se dá através da maneira que eu lido, que eu vou, a partir do momento que Deus dá a sua palavra e eu me comporto diante dela. Aonde Deus, Ele espera que eu faça bom uso, me comporte de forma correta, coerente. Vamos lá? O terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte, a destruição dos falsos argumentos.
A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. 2 Coríntios 10, 5. A Bíblia, na versão nova, Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esse sofisma é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, de posse da verdade, com a oportunidade de falar dessa verdade, Deus espera que não só você tenha uma vida transformada, mas que você seja uma pessoa que seja um instrumento de transformação de vida, levando a palavra dele aos necessitados, levando a palavra àqueles que são verdadeiramente humildes, que recebem a palavra. Vamos para o quarto tópico, o quarto ponto do segundo tópico, né? Que diz assim: a destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5. A altivez se refere a toda a conduta que serve de oposição para a fé em Deus. 2 Timóteo 3, 8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás, a quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. 2 Coríntios 4, 2. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Então, as altivez, o que se levanta, o que se opõe contra a vontade de Deus. É muito interessante a gente ter em mente que o mundo, as pessoas lá fora, que não tem Deus na vida, às vezes até mesmo se opõem a nós, porque eles estão vivendo em uma cegueira espiritual e eles têm como o inimigo desse século como senhor de suas vidas, né? Mesmo de forma inconsciente, involuntária. E aí, muitas das vezes se opõe à fé, muitas das vezes se opõe a Cristo, mesmo sem, de forma inconsciente. Mas precisamos entender que a palavra de Deus, ela produz a destruição de toda altivez. É o poder do Altíssimo que produz isso. Então, nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Que arma poderosa! Que arma poderosa! Vamos para o terceiro tópico, para nós concluirmos a nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição é: a Bíblia nos torna humildes. A Bíblia nos torna humildes. Vamos lá? Opa! Então, o primeiro ponto do terceiro tópico diz assim: Deus aborrece a soberba. Deus aborrece a soberba. Vamos lá. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4, 6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes. Cuidado! Misericórdia, Jesus! Que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos a Deus. Vamos lá. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Tiago 4, 7. E ainda humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4, 10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegarmos a Deus,
ele se chegará a nós. Tiago 4,8, ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago 1,22. É necessário a gente entender uma coisa aqui, nós estudamos na última lição, que existe duas sabedorias que são, que Tiago ali, ele traz para nós entender. É a sabedoria humana, a sabedoria carnal, que por sua vez é diabólica, a sabedoria que contrapõe, que se opõe a Deus, e a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E quando o Tiago diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá, e não lança em rosto, não lançará em seu rosto, mas é a sabedoria espiritual, é essa sabedoria, a divina, que vai te fazer ser uma pessoa longânima, que vai te fazer ser uma pessoa paciente, que vai te fazer ser uma pessoa espiritual na presença de Deus, que vai te dar entendimento, vai lançar luz em seu caminho. É essa sabedoria, não é a sabedoria diabólica. A sabedoria diabólica o mundo tem aí fora, se opõe a Deus, se opõe à família, se opõe aos ensinamentos da palavra, se opõe ao reino de Deus. Já falei, às vezes até de forma inconsciente, as pessoas se encontram se opondo a Deus. Segundo ponto diz assim, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Vamos lá. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2, 6 e 7. Ele deixou a sua glória, João 17, 5. Humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz, Filipenses 2, 8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos, João 13, 14. Na ocasião ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver, João 13, 15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Filipenses 2:5. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Nós, nos dias atuais, estamos a viver uma crise de referenciais. Diante das grandes decepções que nós temos passado, nós temos vivido, nós temos vivenciado, e maus testemunhos, mas mesmo diante de tudo isso, que nós aprendemos que Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso guia, Jesus ele é o nosso mestre. Se você tem falta de referencial, você olha para Jesus, que ele não vai te decepcionar. Ele é a sua referência principal, que não vai te decepcionar de forma nenhuma. Está com crise de referenciais? Está decepcionado com alguém com quem você admirava? Olha, todo homem é falho, mas Jesus, eu te convido para você examinar e encontrar uma falha nele. E você vai ver como vale a pena seguir a Jesus. Vamos lá. O terceiro ponto da nossa lição diz assim: a humildade e uma vida cristã. A humildade é a virtude cristã. A humildade é a virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Mateus 18, 4. Assim somente a genuína convicção é capaz de modificar
a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4, 1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Efésios 4, 2. Ser humilde significa comportar-se, olha que coisa maravilhosa, com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. João 15, versículo 5. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 16. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus, ela não pode ser verdadeiramente humilde. Humilde, Efésios 5, versículos 26 e 27. Então, meus irmãos, a humildade é uma virtude daqueles que são salvos, que reconhecem a palavra de Deus. Não é uma mera educação e não é também uma boa conversa, um bom papo agradável. Não, a humildade que Deus espera dos seus filhos, ela vem por meio da palavra de Deus. Uma purificação que a palavra de Deus produz e vai transformando o homem que ele obedece à palavra de Deus, a vida dele passa a refletir a própria vontade de Deus. Não é isso? Jesus, ele disse, Mateus 11, você vai encontrar o que ele disse ali, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e que eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus tem um refrigério para a minha e para a sua alma. E eu costumo dizer uma coisa, irmãos, Deus, ele trabalha com condicionantes. Se você quiser apenas um alívio, você pode se aproximar de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores, mas se você quiser encontrar descanso para a sua alma, faça como o salmista Davi. Tenha Jesus como seu pastor, seu orientador, seu guia, seu mestre, o Raboni da Galileia, o mestre. E ele vai te fazer deitar em pastos verdejantes, ele vai te guiar por águas tranquilas, ele vai refrigerar a sua alma e vai te guiar pelas veredas da justiça. Basta você receber a palavra de Deus na sua vida. Então, Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela sua palavra. Meus amados irmãos, eu quero concluir a lição aqui dizendo para você, a verdadeira humildade que o homem pode manifestar na sua vida enquanto aqui ele viver, é a humildade de receber a palavra de Deus na sua vida. E eu quero deixar um texto para você aqui, Provérbios 4,18, que diz assim, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E Deus, se você tem dúvida dessas veredas, se você quer andar nelas, você entrega a sua vida para Jesus, passa a ser obediente à palavra de Deus, viva aquilo que o Evangelho espera que você viva, e você vai ter a sua vida transformada. Nós iremos discorrer sobre esses assuntos e muito mais na nossa escola bíblica dominical, agora no domingo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se esse vídeo foi uma bênção para você, compartilhe ele, seja um canal de bênção para alguém.
Deus te abençoe.